Bom, primeiro, vamos para uma pergunta básica, né? O que é um geoparque? Né? O geoparque, se eu tiver que resumir o geoparque numa única frase, o geoparque é um programa de desenvolvimento regional sustentável. Essa é a forma mais sintética de definir o que é um programa geoparque. Tá? O propósito de um programa geoparque é salvaguardar o seu patrimônio tangível e intangível num território. Quando a gente fala de patrimônio tangível, a gente vai evidenciar principalmente o patrimônio geológico, geomorfológico, as características de geodiversidade de um território. Afinal de contas, a gente está falando de um programa geoparque. As características geológicas de um território, elas são muito evidentes num território, num programa geoparque. Além disso, não existe apenas a importância para o patrimônio geológico, mas para o patrimônio cultural. É principalmente no patrimônio cultural em que a gente enfatiza o patrimônio intangível. Por quê? Porque um território geoparque, ele é feito a partir do seu patrimônio natural, com evidência para as características geológicas, e a partir da característica do seu povo, dos elementos culturais do seu povo, que dão, de fato, a expressão do homem dentro do seu território. Tá bom? Uma geóloga, eu não sou geólogo, eu sou educador físico, e aí vocês podem estar se perguntando o que tem a ver um educador físico num programa de geoparque. É uma boa pergunta, eu também me fiz essa pergunta quando me convidaram, e no inteirinho vocês vão entender a minha participação e contribuição nesse programa de geoparques. Uma geóloga uma vez me perguntou o que era mais importante no geoparque, se era os aspectos geológicos ou os aspectos culturais. E eu respondi para ela o seguinte: professora, não existe o mais importante, são duas faces de uma mesma moeda, tá? Não adianta você ter apenas o patrimônio geológico e não ter o patrimônio cultural, porque você nunca vai ser um geoparque mundial Unesco. Você pode ser outra coisa, você pode ser um parque geológico, mas um geoparque não. Um geoparque é diferente de um parque geológico, para que isso fique bem claro. Quando a gente entra no site da Unesco Internacional, se vocês entrarem aí no site oficial da Unesco Internacional e procurarem Geoparque Araripe, a primeira imagem que aparece do Geoparque Araripe não é do seu rico patrimônio geológico ou paleontológico, mas é de uma expressão cultural. E quem escolheu essa imagem não foi a gente, foi a própria relação da Unesco Internacional. Então, a importância para o patrimônio cultural no programa Geoparque é muito evidente, e ficou ainda mais evidente de 2015 para cá. Se der tempo, a gente pode discutir por quê, tá bom? Bom, e o que não é um geoparque? O geoparque, ele não é uma unidade de conservação, um geoparque não é uma reserva ambiental, um geoparque não é um parque, o geoparque não é uma reserva privada, não é uma APP, o geoparque não é nada disso, mas ele pode estar, ou dentro do seu território, pode ter todas essas estruturas e entidades que eu falei agora. No Geoparque Araripe a gente tem unidades de conservação, a gente tem unidade de conservação privada, a gente tem parques estaduais, municipais e parques de alcunha federal também. Então, a função do programa Geoparque não é conflitar com as leis existentes de um país, mas é dialogar e contextualizar as práticas legais dentro de um território. Porque senão a gente não conseguiria fazer parte ou desenvolver um programa mundial. Afinal de contas, imagina, cada país tem especificidades em relação às suas características legais. Se a Unesco pretendesse fazer alterações com base nas suas necessidades e as características legais de cada país, o programa não seria possível a amplitude, explanação, desenvolvimento e crescimento desse programa, como a gente vem vendo na última década principalmente. Então, não é propósito de nenhum programa de geoparque conflitar com as leis de determinado país, ok?
benefícios que a gente tem num geoparque na região? Essa pergunta eu não vou responder de prontidão, vocês vão ver isto na apresentação. Um dos principais benefícios é o geoparque, ele é um grande centro de diálogo para diferentes frentes da sociedade. Para o primeiro setor, ou seja, o setor público, para o segundo setor, ou seja, o setor privado, e para o terceiro setor, ou seja, a sociedade organizada. O Geoparque Araripe, ele é um grande epicentro de diálogo e aproximações desses três setores da sociedade, tendo como meta principal os aspectos de salvaguardar este patrimônio, como eu disse antes, mas sempre num contexto sustentável. E quando a gente fala em contexto sustentável, a gente fala principalmente na perenidade desses recursos, na manutenção, na longevidade desses recursos para a atual geração e para as gerações vindouras. Esse é o conceito de sustentabilidade baseado na proposta de geoparque efetivamente. Então os benefícios, eles são muito relevantes, tanto no aspecto socioeconômico, simplesmente, tanto no aspecto socioeducacional, na possibilidade de implantação de alternativas, de estratégias, de programa em confluência com diferentes setores da sociedade. O Geoparque trabalha efetivamente na planificação deste patrimônio existente no território. Uma pergunta que sempre me fazem é por que o Araripe é o único geoparque do Brasil? E para quem não sabia, saiba agora. Nós já somos geoparque Unesco há 15 anos, fará 15 anos agora em setembro. Nós somos geoparque desde 2006, oficialmente, desde 2006. E nós somos o único geoparque Unesco no Brasil. Tá? Portugal, um país que tem uma extensão territorial semelhante ao estado do Espírito Santo, tem 4 geoparques. A China tem mais de 33 geoparques. Então, a gente tem a maior concentração de geoparques ainda na Europa e na China. Mas a gente vem tendo uma crescente de número de geoparques na América Latina também, onde a gente tem a representação da Geolac. A direção da Geolac hoje é feita pelo Dr. Patrício Melo, que foi reitor da Universidade Regional do Cariri e é coordenador do Setor de Desenvolvimento Cultural do Geoparque Araripe. Então, a gente vem tendo uma crescente relevante em relação ao número de geoparques na América Latina. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente ainda só tem o Geoparque Araripe. E por quê? Porque desenvolver um geoparque, estabelecer todas as nuances de planejamento, requer, de fato, a participação de muitos atores da sociedade, como eu falei antes. Um geoparque não é uma luta, não é uma causa de uma única entidade. Ele tem que acontecer de forma horizontalizada e num propósito chamado bottom-up, de baixo para cima. Ele não pode ser instituído, por exemplo, com base num decreto. Tá? Eu faço consultoria para o governo da Bahia e em 2017, junto com o vice-governador, o Dr. João Leão, o Dr. João Leão, numa reunião, ele queria instaurar um geoparque na Bahia, o Geoparque Morro do Chapéu, por decreto, a criação do geoparque por decreto. E eu falei para ele que aquilo não era uma boa ideia. E aí ele, mas por quê, doutor? Você tem que ficar para almoçar para me convencer. E aí eu almocei com o Dr. João Leão, e eu expliquei exatamente o seguinte, de que, apesar de imediatamente esta criação ser possível, durante o processo de candidatura, isso não é bem visto para a Unesco. Então, os poderes relacionados à criação de um projeto geoparque, para que depois vire um programa geoparque, ele precisa ser muito simbiótico, ele precisa ser muito articulado de fato. Mas cada poder tem uma presença fundamental para que a gente consiga tirar do papel. Levando em consideração as oscilações políticas que a gente tem no Brasil, as dificuldades que os municípios têm, ao contrário do que se pensa, gerir um município não é fácil. Os municípios têm muitas obrigações e poucos recursos. E instalar um geoparque tem sido uma tarefa hercúlea.
Quem tem abrigado a proposta de geoparque, o discurso de geoparque, essencialmente tem sido as academias, ou seja, as universidades, as instituições de ensino e pesquisa no Brasil, que tem muitos professores e pesquisadores que conhecem o programa do geoparque e acabam incorporando isso no seu discurso, no seu diálogo, principalmente dentro dos seus departamentos. E aí se destaca, sem dúvida, os departamentos de geociências, os cursos de geologia, de geografia, principalmente se destacam nisso. Acontece que, para que o geoparque se consuma de fato, para que ele se materialize de verdade, essa discussão não pode ficar dentro da academia. Ela precisa extrapolar. A gente precisa fazer com que esse discurso ele também aconteça com, principalmente, apoio da comunidade e apoio do cenário político. E a partir daí a gente consegue também dialogar com a iniciativa privada para a implantação de programas de geoparque de forma efetiva. Então, a dificuldade vem sendo extrema ao longo desses 15 anos. Mas a gente percebe, neste último movimento, nos últimos 5 anos, uma crescente relevante de projetos já relativamente estruturados, inclusive com candidaturas já apresentadas para a Unesco nesse último ano, como o projeto do sul do Brasil, do Canyons do Sul, e o projeto Seridó, aqui no Rio Grande do Norte, que já apresentaram a submissão da candidatura à Unesco e estão aguardando os processos de avaliação. E a gente torce para que eles sejam aprovados, porque quanto maior o número de geoparques, maior a nossa força no cenário, maior a nossa possibilidade de capilarização, inclusive de incentivos de recursos de diversas naturezas. Tá bem? Então, torcemos pelos nossos co-irmãos. Bom, como é que é estruturalmente um geoparque? A partir do momento que um município tem um geossítio, tá? Todo este município passa a ser considerado território geoparque Unesco. Ou seja, neste momento, eu estou aqui na cidade de Juazeiro do Norte, o Dr. Nivaldo está na cidade do Crato. Neste momento, nós estamos pisando em território internacional Unesco. Isso não é pouca coisa, tá? Ou seja, a partir do momento que um município tenha um geossítio, só um, todo município já é considerado território internacional Unesco, tá? Então, nos geoparques, a célula central do geoparque, de organização estruturante, é o que a gente chama de geossítio. O geossítio é uma área que tem que ter relevância em relação à sua materialização no aspecto geológico, ou seja, em relação ao patrimônio geológico. O geossítio ele é caracterizado principalmente pelo seu patrimônio geológico, mas a gente também tem múltiplos patrimônios dentro desse próprio geossítio. E é isso que estuda o contexto de geodiversidade. O apelo de patrimônio cultural também existe dentro dos geossítios, ok? No caso do Geoparque Araripe, nós temos 9 geossítios. O geossítio Colina do Horto, que fica na cidade de Juazeiro do Norte, a Cachoeira de Missão Velha, que fica na cidade de Missão Velha, a Floresta Petrificada, que também fica na cidade de Missão Velha, o geossítio Batateiras, que fica na cidade do Crato, o geossítio Pedra Cariri, que fica na cidade de Nova Olinda, o Parque dos Pterossauros, que fica na cidade de Santana do Cariri, o Riacho do Meio, que fica na cidade de Barbalha, a Ponte de Pedra, que fica na cidade de Nova Olinda de novo, e o Pontal de Santa Cruz, que fica na cidade de Santana do Cariri. Então, nós somos 6 municípios que englobam o território do Geoparque Araripe, um território de mais de 3.700 quilômetros quadrados, tá? É fácil gerir esse território? Não. A gente lida com 6 prefeitos, com 6 secretários de meio ambiente, com 6 secretários de turismo, com prefeitos que podem ser de partidos convergentes ou de partidos divergentes, tá? Isso faz parte do processo democrático. Agora, o que é essencial, e o que o Geoparque Araripe vem sendo muito bem sucedido ao longo desses 15 anos, é que todos os prefeitos, todos os secretários,
já entenderam que o programa Geoparque tem como propósito fomentar o desenvolvimento do seu município dentro do território. Então é impressionante como nós somos uma torre de Babel, mas a torre de Babel onde todo mundo consegue dialogar de fato. Então quando a gente consegue mobilizar os representantes dos municípios na sede do Geoparque Araripe, que fica na cidade do Crato, atrás da Universidade Regional do Cariri, no campus da Universidade Regional do Cariri, isso fica muito evidente. Então as diferenças, elas ficam para fora, quando todo mundo passa a falar uma mesma linguagem. E esse é um dos papéis do Geoparque Araripe, conseguir colocar a sociedade na mesa e discutir de forma madura e profícua estratégias para o desenvolvimento da região. E a gente vem sendo muito bem sucedido com isso, tá bem? Nós temos só 9 geossítios no território? Claro que não. Nós temos já catalogados mais de 40 geossítios no território do Cariri cearense. Você precisa entrar com todos os geossítios para efetivar uma proposta? Não. E nem é recomendado. Por quê? Vamos entender. No conceito de desenvolvimento e planejamento territorial, o menos é mais. Ou seja, quanto maior o número de geossítios, maior a necessidade de recursos físicos, humanos, financeiros, técnicos para a viabilidade destes geossítios. Portanto, vocês podem começar um programa com um número de geossítios que atenda às necessidades de representação da Unesco. Eu já adianto, o território tem que ter pelo menos um geossítio de relevância internacional, mas não precisam ser todos, mas você tem que ter um geossítio de relevância internacional pelo menos, tá? E depois vocês podem gradualmente ampliar o número de geossítios no território. O Geoparque Araripe, nós temos 9 geossítios há 15 anos, e só agora que a gente vai ampliar para o 10º e para o 11º geossítio, depois de 15 anos, levando em consideração exatamente o custo de viabilidade de cada um desses geossítios, ok? Eu vou passar algumas fotos rapidamente. O geossítio Colina do Horto, que fica na cidade de Juazeiro do Norte, onde tem a estátua do Padre Cícero, que recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano. O Padre Cícero recebe mais visitantes que a Torre de Pisa na Itália, tá? E ali a gente tem um dos nossos geossítios, que é o geossítio Colina do Horto. A Cachoeira de Missão Velha, que fica na cidade de Missão Velha, que não é um patrimônio com efetividade de visitação tamanho a Colina do Horto. Aliás, nenhum dos outros geossítios tem um volume de visitação como tem a Colina do Horto. A Colina do Horto destoa drasticamente. Cachoeira de Missão Velha ainda, os canyons. Tá passando para vocês os slides? Tá sim, tudo ótimo. Passando, sim. Muito bem. Sim. A floresta petrificada, que fica na cidade de Missão Velha também. Isso aqui que vocês estão vendo são troncos fossilizados, ok? O geossítio Batateiras, que fica na cidade do Crato e que hoje é gerido em coparceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará, com a SEMASSE. A Pedra Cariri, que fica na cidade de Nova Olinda, onde a gente tem as extrações exatamente do calcário laminado, onde a gente tem um acervo de fósseis muito relevante. Portanto, existe uma parceria direta entre o processo de extração com o Museu de Santana do Cariri, hoje o Museu Clássico Cidade de Nuvens, dirigido pelo Dr. Alisson Pinheiro. O Parque dos Pterossauros, na cidade de Santana do Cariri também. Essa imagem eu estava com o Dr. Álamo Feitosa, um dos nossos paleontólogos, e a gente estava em campo e o Álamo falou para mim: Edu, escolhe uma pedra. E pedra não rocha, os jogos ficam bravos quando a gente fala pedra.
escolhe uma rocha. Aí eu escolhi uma, ele falou, eu vou abrir, quer ver como tem um fóssil dentro? E quando ele abriu, tinha realmente um fóssil dentro. E é assim no Cariri cearense. Tá? Ou seja, as jazidas fossilíferas são muito relevantes. A estrutura do Parque dos Pterossauros, que foi feita com investimentos do Geoparque Araripe. O Riacho do Meio, que fica na cidade de Barbalha. A Casa do Soldadinho do Araripe, que é um pássaro endêmico que só existe aqui, principalmente em 2 pontos. Esse geossítio ele foi todo estruturado a partir de recursos captados do Geoparque Araripe, com auxílio do governo do estado do Ceará e com recursos advindos do Banco Mundial. Foram investidos mais de 9 milhões de reais nesse geossítio, a partir de um recurso captado pelo Banco Mundial. Muitas fotos do Riacho do Meio, é um lugar muito bonito. A Ponte de Pedra, na cidade de Nova Olinda, uma formação geológica a partir da percolação de água, do movimento de água, que foi escavando exatamente abaixo da rocha e formou essa ponte. Essa Ponte de Pedra é recentemente o geossítio que mais recebeu recursos do Geoparque Araripe, porque ele corria sério risco de desabamento, e a gente, a partir da consulta com a comunidade principalmente, a gente entrou com uma intervenção para a sustentação da ponte. Eu não tenho nenhuma foto nesta apresentação, mas quem entrar em contato comigo eu posso mandar depois. Eu vou falar um pouquinho mais disso na frente, tá bem? O Pontal de Santa Cruz, que é um mirante onde a gente tem uma vista magnífica da Chapada do Araripe, do platô da Chapada do Araripe, onde a gente tem também um restaurante, uma capela, um baião de 2 dos mais gostosos do Cariri cearense. Você vai comer lá nesse restaurante no Pontal de Santa Cruz. E é um local que ele é permeado de muitos mitos e lendas, ou seja, o frescor cultural é muito evidente no Pontal de Santa Cruz, tal qual na Ponte de Pedra também, com muitas histórias já dos índios cariris relacionados à Ponte de Pedra. Muito bem. Quando a gente começou os estudos relacionados ao Geoparque Araripe, quando eu inicio os meus estudos relacionados ao Geoparque Araripe, uma das nossas principais preocupações tinha a ver com conseguir contabilizar os números de visitantes e conseguir identificar quais eram os impactos desse visitante no território, porque o turismo traz muita coisa de boa, mas ele também traz coisas ruins para o território, e uma delas são os impactos ambientais. Como é que a gente consegue viabilizar estratégias para minimizar, para mitigar os impactos ambientais, levando em consideração todo o aspecto positivo no cenário socioeconômico que o turismo tem? A resposta para isso? Com ciência, com estudo, com pesquisa, com comprometimento e com responsabilidade de diferentes órgãos. Então a gente desenvolveu uma metodologia chamada Matriz de Prioridade de Manejo de Impacto de Visitação nos geossítios do Geoparque Araripe. Esse estudo foi publicado numa revista internacional, numa revista suíça, e para nossa surpresa, esse estudo ele foi indexado na base de dados da NASA, da Universidade de Harvard e do Museu Smithsonian de Washington. Tamanha foi a contribuição que a gente deu com este estudo. Então, continuamente, por causa desse estudo, eu recebo muitos convites de colaborações de entidades internacionais para que a gente consiga colaborar na mitigação, na minimização de impactos ambientais dos mais diversos. E a gente vem ampliando exatamente o raio de possibilidade de ação com base nesta metodologia. 3 programas que a gente usa já esta metodologia. É o Upcycle Calcário Cariri, que tem o objetivo da gente diminuir o impacto ambiental em decorrência da extração do calcário laminado. Então, a gente utilizou a metodologia do Matriz de Prioridade de Manejo para conseguir identificar qual era o volume de rejeitos e, a partir daí, um desenho de estratégias do que fazer com esse rejeito. Esse projeto está em desenvolvimento. A gente faz um projeto em parceria com a
Centro Agronômico de Pesquisas da cidade do estado de Pernambuco, com o Embrapa, e ele é financiado hoje pela FUNCAP Ceará. Então a gente já tem resultados relevantes no uso do pó de calcário laminado, ou seja, do calcário laminado em baixíssima granulometria, para regularização do pH ou da acidez do solo. Com base na regularização de pH, a gente passa a ter uma cadeia germinativa de muito melhor qualidade. E a gente já tem resultados preliminares que demonstram isso. E a gente segue com os resultados ainda esse ano. Até o final do ano a gente tem resultados relevantes já para apresentar para todos os colegas. O segundo estudo é a classificação de trilhas naturais, porque a gente viabilizou uma estratégia própria de como classificar uma trilha natural, baseado em algumas metodologias. E a gente já vem fazendo isso no Cariri Cearense. Publicamos um outro estudo agora na revista Geoscience, que mais uma vez vem tendo uma boa repercussão no cenário mundial, porque a gente apresenta uma metodologia de recursos ecossistêmicos de saúde. E a terceira é aqui que aparece o circuito Geoparque de corridas, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. O circuito Geoparque de corridas, ele é efetivamente uma estratégia para potencializar o turismo na região do Cariri Cearense. E aí, principalmente para os secretários e para os políticos que estão presentes, o investimento em eventos esportivos vinculados à natureza, vinculados ao exercício verde, são uma moeda de ouro, da quais a maior parte dos municípios ainda não reconhece. Tá? Independente se o seu território é ou não é um território turístico. Os eventos esportivos, eles podem trazer recursos imediatos para o seu território. Vou falar disso um pouquinho mais na frente. Bom, em relação aos impactos de visitação que a gente identificou no território, a gente identificou 15 principais impactos no território. E o primeiro deles foi o descarte inadequado de lixo, ou seja, a gente viu muito lixo no território do Geoparque Araripe, em decorrência da visitação, tanto de turistas externos quanto dos próprios moradores locais. Então isso passou a ser pactuado pelo segmento de educação ambiental, de geoeducação do Geoparque Araripe. E muitos programas passaram a ser feitos em articulação para mitigar este impacto, dentre outros impactos. A partir do momento que a gente identifica quais eram os nossos impactos, a gente conseguia ser muito mais eficiente em relação às estratégias de gestão do território. A gente identificou também o nosso volume de visitação e a gente estratificou entre quais eram os geossítios com alta visitação, com média visitação e com baixa visitação. E aí a gente consegue, de novo, discutir as estratégias por cada um dos geossítios de como potencializar o turismo e diminuir e mitigar os impactos em decorrência dessa visitação. Bom, e o que o Geoparque tem a ver comigo? Né? Como eu falei, eu sou educador físico, eu sou professor de educação física de formação, eu sou anatomista, eu fui perito criminal forense, eu sou anatomista, eu coordenei o laboratório de anatomia do Geoparque Araripe, eu sou nadador, eu fui jogador profissional de polo aquático, eu joguei pela seleção brasileira, eu sou nadador de travessias, eu nado travessias até hoje. E de repente o professor Alan me convida para vir para o Geoparque. A primeira pergunta que eu fiz, Alan, mas eu sou educador físico, o que o Geoparque tem a ver comigo? E o Alan me respondeu assim, Edu, o geo do Geoparque mais afasta do que aproxima pessoas. Você já faz Geoparque, mas não sabe disso. E é isso que eu vou explicar para vocês, o que eu já fazia de Geoparque, na verdade. Quando eu cheguei, eu sou de Santos, na verdade eu cresci no Guarujá, nasci em Santos, estudei em Santos, trabalhei em Santos, mas eu cresci no Guarujá. Então eu cresci vivendo o litoral, pegando onda às 5h30 da manhã, nadando, jogando futevôlei, futebol de areia, vivendo na praia, efetivamente. Então, de repente, há 10 anos, eu venho para uma região que está a 500 quilômetros do mar. Nos primeiros finais de semana que eu estava aqui, todo final de semana eu ia para Fortaleza. Até que eu parei e falei, não, eu tenho que aprender a viver aqui. E aí um aluno me convida para fazer uma trilha na Floresta Nacional do Araripe, que é a primeira floresta oficialmente do Brasil. O Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, e a Floresta Nacional do Araripe é o primeiro equipamento florestal efetivamente legal do Brasil.
E aí eu vou. Quando eu cheguei na Floresta Nacional do Araripe, eu me deparei com isso aí. Com centenas de quilômetros de trilhas lindas, arborizadas, espetaculares. Eu enlouqueci. Eu aluguei uma casa que em 5 minutos eu estava dentro da Floresta Nacional do Araripe. E eu estava dentro da floresta praticamente todos os dias. Comprei uma bicicleta, subia o batente de bicicleta e pedalava lá em cima sozinho na maior parte das vezes. E aí eu comecei a levar os meus alunos da universidade, os alunos do curso de Educação Física, do curso de Biologia, de Geografia, de História, de Enfermagem. Quando eu vi, eu estava levando muitos alunos que eram locais, mas que não conheciam o seu próprio território, o seu próprio local. Então, isso não tinha geoparque ainda na minha vida. E era isso que o Álamo falava. O Álamo falou: Edu, você já faz geoparque, só não sabe disso. E a partir daí eu venho para o Geoparque Araripe no final de 2014, começo de 2015, acredito eu, e recebo um convite. Eu estava saindo para fazer doutoramento, e eu recebo um convite do Dr. Arthur Sá, da Unesco Internacional, para fazer o doutorado numa cátedra Unesco em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilo de Vida Saudável em Portugal. E aí vou para Portugal, tive a oportunidade de viajar, de colaborar com muitos geoparques, de pesquisar em muitos geoparques na Europa. E volto em 2017 para cá, e eu estou concluindo o doutorado agora, nos últimos meses. Esse era um dos problemas que a gente tinha, que ficou evidente, que eu falei para vocês. Ou seja, não sou só louros, nas nossas apresentações a gente é sempre muito sincero e muito sensato. A gente tem muitos benefícios, mas a gente tem muitos desafios no território, e esse desafio tem a ver com o comportamento da sociedade. Como é que a sociedade encara o seu território a ponto de fazer isso? A ponto de fazer isso. Então, o trabalho de formiguinha, o trabalho de conscientização, de desenvolvimento no que a Unesco fala de orgulho de pertencimento local, é um dos trabalhos mais constantes do programa Geoparque Araripe. Olha aí, a vandalização nas placas, nas trilhas. E essa daí é a metodologia. Hoje a gente desenvolveu uma modelagem matemática e a gente mostra para as comunidades ao redor do geossítio. E você não precisa ser nenhum expert em estatística ou matemática para entender que se o seu geossítio ou o seu território está em azul, ele está ótimo. Está em verde, ele está muito bom. Se está em amarelo, está preocupante. Se está em vermelho, a coisa está feia. Então, esta metodologia permitia com que, a partir de uma pontuação e uma classificação color-alfanumérica, a gente identificasse cada um dos nossos geossítios e soubesse como é que a gente tinha que agir. Por exemplo, uma ação imediata, uma ação prioritária, uma ação programada ou uma ação de retroalimentação. Ou seja, já está bom, só vamos manter sempre bom. E aí foi onde a gente identificou os nossos geossítios. E naquele momento, o nosso geossítio Ponte de Pedra, que eu mostrei a foto, estava com um alto risco de desmoronamento, ou seja, o patrimônio ia acabar. E a gente tinha uns geólogos que defendiam que aquilo era um processo de erosão e que tinha que deixar acontecer, era um processo natural. Mas a gente entendia que o processo de erosão estava sendo potencializado pelo transporte de cargas pesadas da CE 293 adjacente ao geossítio, ou seja, o processo natural de erosão estava sendo acelerado por ação humana, portanto, era impacto humano. E aí a gente entendia que não, mas fomos primeiro conversar com a comunidade. Se a gente deixava aquilo cair, ou se a gente entrava num programa de revitalização. E a sociedade, a comunidade ao redor do geossítio, ou seja, não foi o governador, não foi o prefeito, não foi o diretor, não foi o reitor do Geoparque Araripe que tomou essa decisão. Essa foi uma decisão discutida principalmente com a comunidade. E a comunidade votou para que a gente fosse atrás. E como é que a gente conseguia dinheiro? Foram R$460 mil de investimento para viabilidade. E onde a gente conseguiu? A gente conseguiu fruto das pesquisas científicas sólidas, articulação com o governo do estado do Ceará e investimento da iniciativa privada em decorrência dos impactos ambientais
da revitalização da CE 293, ou seja, a empresa que foi contratada pelo governo do estado para revitalizar a estrada CE 293, ela tinha que fazer uma contribuição relacionada a incentivos em decorrência do impacto ambiental. E a gente conseguiu carrear parte desse investimento para a revitalização do Geoparque Araripe. Então entendam, o nosso trabalho é principalmente, um dos trabalhos é em viabilizar e angariar recursos para a manutenção do território. Tá? Um geoparque, ele não pode ser criado a partir do sangramento dos municípios. Os municípios já têm muitas contas para pagar, quiçá conseguem pagar. Então, conseguir tirar dinheiro dos programas e das dificuldades dos municípios para criar um geoparque é inviável, é impossível. Por isso, até que há 15 anos a gente não consegue. Mas existem várias alternativas de você viabilizar recursos. Não significa que o município não tem que fazer um investimento inicial. Ele tem que fazer, mas é um investimento ínfimo que ele tem que fazer, que justifique todos os estudos e estratégias de viabilidade para a formatação de uma proposta e para que a gente consiga recursos mais vultuosos, tanto seja de natureza pública, por exemplo, a partir do governo do estado do Ceará, no caso de vocês, do governo do estado do Piauí, do governo federal e, inclusive, recursos internacionais. Essa possibilidade existe. Tá? Hoje, o Geoparque Araripe não tem mais nenhum geossítio no vermelho. A gente tem 2 geossítios no amarelo, que é o Riacho do Meio e a Cachoeira do Missão Velha. Mas no vermelho a gente não tem mais nenhum. O Ponte de Pedra hoje está em verde. Então, a gente comemorou muito o resultado desse trabalho. Está no processo de classificação e roteiro de trilhas, eu falei um pouco com vocês já sobre isso. Essa daqui é a trilha do Santo Sepulcro, no Riacho, no Colina do Horto, onde fica a estátua do Padre Cícero. Esse é no período de chuvas, entre dezembro e maio do ano, a gente tem essa característica da vegetação caatinga. Depois, a paisagem muda, ela fica uma paisagem e com uma experiência sensorial completamente diferente, que eu acho muito bonito também. Aqui são algumas, o resultado do nosso estudo. Essa placa foi colocada no Santo Sepulcro, onde a gente tem todas as identificações das trilhas para os trilheiros, para os hikers, que a gente chama, e ele tem um QR Code, você aproxima e recebe ela em 3 idiomas, essa trilha, e aí você tem informações. E aí, gradualmente, com o apoio da Prefeitura de Juazeiro do Norte, a gente vem cada vez mais melhorando a viabilidade dessa trilha e as informações no decorrência da trilha. A meta com a Prefeitura de Juazeiro do Norte é a gente conseguir propor como atrativo turístico um roteiro de trilhas dentro da cidade de Juazeiro do Norte. A partir do momento que o turista venha, ele tem acesso a um roteiro de trilhas. O potencial de empregabilidade de guias de turismo, de bares de restaurantes, de transporte público é muito evidente a partir do momento que a gente tem um equipamento natural organizado e valorizado dentro do seu próprio município. E eu tenho certeza que vocês têm várias trilhas nos municípios de vocês. Talvez o que precise seja ordenar, organizar, planificar de forma adequada, transformando essas trilhas em trilhas turísticas de fato. Aqui são cálculos, essa aqui é a trilha do Riacho do Meio. E, para a gente finalizar, eu queria falar para vocês exatamente sobre uma dessas estratégias que a gente criou, que foi o Circuito Geoparque Araripe de Trail Run e de Mountain Bike. Bom, eu sou educador físico, então eu tenho que puxar isso para o meu lado. Essa é a minha principal contribuição no Geoparque Araripe. Não só para o Geoparque Araripe, mas no cenário mundial. Porque eu sou um dos poucos educadores físicos que estão vinculados ao programa Geoparque. Na verdade, eu só conheço mais 2. O meu orientador e uma co-orientadora minha do doutorado. Então, em resultado do que a gente vem fazendo no Geoparque Araripe, eu recebo muitos convites de outros geoparques para colaborar nesse sentido. Tanto geoparques, projetos geoparques no Brasil, como geoparques já instituídos ao redor do mundo. Bom, quando a gente cria um formato de corrida para ver o território de forma ativa e saudável e viável sustentavelmente em relação a programas esportivos, a gente pensa no modelo de trail run
que é um modelo de corrida em trilhas, de corridas em áreas naturais, e da mountain bike também. Então a gente estrutura o circuito Geoparque Araripe vinculado principalmente nos geossítios. Então a gente já viabilizou o circuito em 4 cidades diferentes. E da onde é que eu tirei isso? Bom, eu já falei que eu sou de Santos, e eu sempre estive envolvido em eventos de médio e grande porte. Eu fui consultor da revista Boa Forma, da Editora Abril, durante 8 anos. Eu faço consultoria para grandes marcas, shopping center, até hoje. Então eu sou muito requisitado com este propósito. Então, quando eu trago isso para o Geoparque Araripe, eu trago um case de Santos, que eu também participei ativamente no processo de organização. Santos termina a década de 80 como a capital nacional da AIDS. E Santos termina a década de 90 como a capital nacional do triatlo. Olha a inversão de uma cidade doente para uma cidade saudável. Será que uma cidade saudável impacta em todo o desenvolvimento socioeconômico? Será? Eu sou santista de nascimento, mas eu torço pro Palmeiras. Agora, uma coisa é fato. Quando o Santos ganha em Santos, o comércio estoura, o comércio bomba. Todo mundo fica feliz e gasta mais, e consome mais. Então, para a cidade de Santos, o Santos está bem nos campeonatos, o time do Santos é um ótimo negócio. Então, o Triatlon Internacional de Santos, ele nasce a partir do short triatlon nos anos 90, e já nos anos 2000, uma etapa do Triatlon Internacional de Santos, ela chegou a ocupar 100% dos leitos de hotéis e pousadas de Santos e 50% dos leitos de 2 cidades circunvizinhas, de São Vicente e de Guarujá. Ou seja, um evento esportivo mobilizou milhões na cidade, em diversos segmentos e setores. Um evento esportivo. Essa daqui é uma imagem para a gente ver que a população também tem dificuldade para entender isso. Tem gente que se queixa porque o trânsito é parado, porque tem vias bloqueadas para a realização do evento esportivo. Tá aqui, ó, já encheu essas corridas que atrapalham a vida do cidadão. Eles esquecem que muitas pessoas trabalham no domingo e essas mudanças atrapalham muito. Então, apesar dos milhões que entram na cidade e dos ativos preciosos, tem gente que tem dificuldade de entender isso. De novo, a gente entra num processo de reeducação, de educação e de articulação com a sociedade. Um dos legados do Triatlon Internacional de Santos foi a ampliação da malha de ciclovias. Santos ampliou a sua malha de ciclovias, por quê? Porque houve um apelo social a partir do momento que Santos passa a entrar no ranking internacional de triatlon. Naquela época, o campeão olímpico de triatlon, que por um acaso, professora, é o argentino, o Oscar Galindes, ele muda para Santos, porque Santos era uma cidade perfeita para o treinamento. Águas calmas, um circuito interessante para corrida, plano, então ele muda para Santos para isso. Então, quando Oscar Galindes vem para Santos, muitos atletas vêm para cá também, e a gente vira a capital nacional do triatlon. Em Santos, a gente teve um outro evento, existe até hoje, que é a maior prova de corrida de 10 quilômetros da América Latina, que é o 10 quilômetros a Tribuna FM. E quem criou essa prova foi um amigo meu, que estudou comigo, fez faculdade comigo. O Paulo foi secretário de turismo e secretário de esporte de Santos. E o Paulo, quando cria essa prova, a prova começa com menos de 200 atletas na primeira prova. Hoje em dia, vocês podem colocar na internet, o 10 km da Tribuna FM mobiliza mais de 22 mil corredores que vão para Santos para fazer uma prova esportiva. O quanto que entra de recurso nesta cidade com 22 mil corredores? Começou com 200 corredores, começou pequenininho. Então, quando a gente cria o circuito Geoparque Araripe, a gente criou um planejamento para 5 anos.
A gente não criou um planejamento para um evento. A gente criou um planejamento para 5 anos, com metas estabelecidas para os próximos 5 anos. Entendam, correr dentro da Floresta Nacional do Araripe é uma experiência sensorial mágica, que não tem nada a ver em fazer corrida de rua, muito menos em correr numa esteira. Você poder correr neste ambiente natural, neste ecossistema, significa você estar permeado por experiências, memórias e lembranças, e cada vez mais com adeptos. Ora, os municípios têm que se articular, têm que se organizar. Existe forma, meios e condições de você desenvolver um calendário de eventos esportivos no seu território para captar recursos perenemente. Porque o corredor, o atleta, ele vai atrás de bons eventos esportivos. Mas para isso a gente precisa ter eventos calendarizados. Se alguém quiser ir correr a São Silvestre daqui a 5 anos, pode se organizar. Não, eu vou treinar, daqui a 5 anos eu vou correr a São Silvestre. Porque você sabe que vai ter São Silvestre. Se você quiser correr a Maratona de Nova York, você pode se organizar. Daqui a 2 anos eu vou correr. Vai ter a Maratona de Nova York. Claro, né? Levando em consideração esse período pandêmico, né? Excluindo esse período pandêmico. Mas os eventos precisam ser calendarizados. Tá? Então, tem uma cidade que eu levei uma prova chamada Circuito Paulista de Águas Abertas, uma prova para uma cidade chamada Miguelópolis. A gente saiu de Santos a 13 graus e a gente chegou a Miguelópolis, 300 quilômetros de Santos, a 32 graus. Miguelópolis tinha uma represa que parecia um mar e a gente levou 2.500 pessoas para Miguelópolis, fora de temporada, que ocuparam 2.500 leitos. Olha a oportunidade que os municípios têm na mão e pouco trabalho. Olha as imagens do Cariri cearense. Essa daqui é em Santana do Cariri. Essa foi a nossa primeira etapa, que foi feita nos pés do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a primeira etapa do circuito. E os nossos números. Olha como a gente vem com uma crescente em relação a público e em relação a participantes. Na verdade, todas as vagas que a gente abre, elas são imediatamente concluídas. A gente só não abre mais porque hoje o evento é subcusteado. A gente subcusteia. A pessoa paga 60, 80 reais para se inscrever, mas ela custa 130. A gente precisa de recurso externo, porque a gente está numa franca crescente. E agora, olha aí. Entre 2019, com 5 etapas, este evento mobilizou mais de 2.500.000 reais no Cariri cearense. Significa que ele arrecadou isso? Não. Significa que ele movimentou, ou seja, equipamentos esportivos, translados, uso de táxis, de Uber, de mototáxi, bares e restaurantes, hotéis, estadias, pousadas familiares, tudo foi mobilizado pelo evento. Este evento deu tão certo, que ele virou referência para a Unesco internacional. E a gente já recebeu o convite de Portugal e do México para fazer esta etapa em 2 países diferentes. E eu já levei esta consultoria para a cidade do Morro do Chapéu. Como eu falei, eu faço consultoria para o governo da Bahia, para a instalação de um projeto de geoparque na cidade do Morro do Chapéu. Essa daqui é a cidade, o vídeo eu não vou passar porque não dá para ver. Eu levo a consultoria e eu fiz uma etapa semelhante do circuito lá na cidade do Morro do Chapéu, que foi um sucesso também. Eu colaborei com organizadores locais. E eu levei também, eu consegui levar uma etapa da Nissan para lá, para o Morro do Chapéu. Tá aqui, eu estou aqui com a equipe da Nissan, esse aqui era o secretário de Turismo e Cultura na época. E aí eu consegui levar uma etapa da Nissan para lá, para o Morro do Chapéu. Um dos impactos que a gente teve foi essa senhorinha, que é de uma comunidade quilombola do Morro do Chapéu. Sempre que eu vou lá, eu vou visitar a comunidade, eu vou lá para comer acarajé e comer marmelada, e eles tinham mais de 800 quilos de marmelada produzida, porque um político de uma cidade vizinha fez o pedido e nunca foi buscar. E eles tinham 800 quilos de marmelada que ia perder. Aí o que eu fiz? Liguei para o prefeito local, pedi para que a vigilância sanitária fosse fazer a inspeção. A vigilância sanitária fez a inspeção e verificou que eles estavam adequados para consumo. E aí eu levei esta marmelada, a gente montou várias barracas no evento
e esta marmelada foi comercializada. E aí eu mostrei para o pessoal do Brasil inteiro, inclusive de outros países, eu falei assim, prova isso aqui. E eles comeram, eu falei, sabe o que vocês estão comendo? Nossa, o que é isso? Isso é marmelada. Ah, marmelada, eu já comi marmelada. Não, você nunca comeu uma marmelada produzida por uma comunidade quilombola de forma sustentável no interior da Bahia. E aí os olhos brilharam, né? Porque principalmente paulista, o que mais adora é fila, principalmente quando a gente usa os termos gourmet. Pronto, paulista adora entrar numa fila de gourmet. E o que eu fiz? Gourmetizei a marmelada feita pela comunidade. A gente vendeu, dos 800 quilos, a gente vendeu 700 quilos da marmelada em um dia. E os outros 100 quilos eu separei bloquinhos de 10 quilos e mandei para alguns restaurantes de São Paulo que eu conheço os chefes. E os chefes receberam, comeram, e falei, Du, isso é maravilhoso. E aí eu utilizei o selo do Projeto Geoparque e gourmetizei, em parceria com o Sebrae, para o processo de viabilidade de produção, e a gente gourmetizou um produto orgânico. Resultado, esses chefs passaram a encomendar 200 quilos de marmelada por mês desta comunidade. Então isso é Geoparque. Geoparque é a gente aproximar atores de mundos e realidades diferentes, que provavelmente não iam se conhecer se não tivesse um elo entre elas. E esse elo era eu representando um Geoparque, representando uma proposta, uma missão em Geoparque. Isso é fomento, isso é desenvolvimento sustentável. E esse é o nosso último slide. Vale a pena ser um Geoparque? Bom, eu vou identificar alguns pontos relacionados ao Geoparque Araripe ao longo desses 14 anos. O Geoparque Araripe é o principal motor do Cariri, promotor do Cariri cearense ao resto do mundo. É a gente que mais divulga o Cariri cearense para o mundo inteiro. Tá? O Geoparque Araripe, ele já disponibilizou mais de 1.000 bolsas de estágio, monitoria e pesquisa ao longo desses 14 anos. 1.000 bolsas. A gente tem um papel muito relevante na formação de capital intelectual de alto nível. Tá? A gente tem um trabalho efetivo no combate ao tráfico de fósseis, os programas de educação ambiental, a revitalização de áreas naturais, como da Ponte de Pedra, que eu citei agora, a própria trilha lá do Santo Sepulcro. O Geoparque teve uma participação efetiva na revitalização daquela área. A atualização de um museu de paleontologia. Gente, olha só. Santana do Cariri é uma cidade fim. Quando a gente fala cidade fim, é que assim, ninguém passa por Santana do Cariri. Você vai para Santana do Cariri. Santana do Cariri é uma cidade de IDH baixo, com 17 mil habitantes, uma cidade pobre, mas que tem um museu que é um dos museus. Santana do Cariri é um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo. A gente teve a participação no Smithsonian, conversando com o pessoal do Smithsonian. Se eu falar que sou de Santos, por exemplo, Santos é o maior porto da América Latina, é uma cidade grande, ninguém sabe onde é, lá dentro do Smithsonian. Agora, se eu falar que vim de Santana do Cariri, todo mundo fecha para saber sobre Santana do Cariri, porque todo mundo sabe da importância que essa cidade tem no segmento paleontológico. Então a gente traz gente do mundo inteiro. O Museu de Santana do Cariri recebe mais de 40 mil visitantes por ano. Quando você entra no museu, você vai ser guiado por meninos de 13, 14, 15 anos de idade. E você pergunta para esses meninos, todos, 100% dos guias do museu chegaram ao ensino superior, e a maior parte deles é no ensino superior público. Esse é o espírito do Geoparque Araripe, propor desenvolvimento em várias escalas. Então imagina uma cidade pobre que tem um equipamento muito relevante para trazer turismo, e o turista vem de fato. A forte articulação em rede internacional, a gente faz vários eventos. A gente fez um evento em 2019 que trouxe 8 países europeus da América Latina para o curso Geoparque de verão, tá? A representação da comunidade artesã, ou seja, o material do Geoparque ali produzido pela comunidade artesã local, pelas comunidades tradicionais, o fomento a esse tal orgulho de pertencimento local. Você tem que conhecer o seu território para ter orgulho da história do seu território, desses elementos. O principal programa de desenvolvimento regional do estado do Ceará. O Geoparque Araripe, ele é essencialmente financiado pelo governo do estado do Ceará há 15 anos.
Tá? A gente vem buscando outras fontes de financiamento. Isso não é fácil, mas o governo do estado do Ceará já há muito tempo entendeu a importância do Geoparque. Hoje nós somos o principal modelo de programa de desenvolvimento regional do estado. A transversalidade regional e promoção do território, como eu falei antes. Várias cidades, vários atores de diferentes cidades, a gente consegue dialogar para o desenvolvimento de um território. E a articulação com o trade turístico e a sociedade organizada. Os primeiros guias do Cariri cearense foram formados dentro do Geoparque Araripe. Tá? E depois a gente teve outros guias formados por outras instituições, mas foi o Geoparque que fomentou isso de fato. E esse é o Cariri cearense, uma região que tem o segundo PIB do estado, a maior taxa de escolarização líquida, é aqui onde as crianças passam mais tempo na escola. A gente tem per capitamente mais mestres e doutores que a Alemanha, um volume muito grande de instituições de nível superior, tanto pública quanto privada, e um território que cresce cada vez mais. E o Geoparque Araripe, a Universidade Regional do Cariri, no comando do nosso magnífico reitor, professor Lima Júnior, do nosso vice-reitor, professor Carlos Kleber, e o Geoparque Araripe no comando do Dr. Nivaldo Soares, e com o empenho e a participação de toda a equipe do Geoparque Araripe. Então, eu falo para vocês, sem dúvida nenhuma, vale a pena desenvolver um Geoparque no seu território, no vosso território. Agora, pensem bem, porque quando você entra nesse negócio de Geoparque, você não sai mais, porque é apaixonante. Você viaja e fala de Geoparque, você procura pessoas que trabalham no Geoparque, quando alguém fala de Geoparque, você escuta de longe, é apaixonante, porque você passa a efetivamente trabalhar em prol do desenvolvimento do seu território. E é isso! Muito bem, professor.